Legal, a gente vai falar do Vasco agora porque vazou camisa nova do Gigante na Colina. Eu quero saber já a opinião do Pedrosa. Essa camisa aí nova, Pedrosa, conta pra gente. Nem chega a ser um vazamento. Não chega a ser. Foi uma estratégia, né? Uma estratégia do marketing do Vasco, claramente. Tanto é que esse cantor aí que tá com a camisa é o Lucas Carlos, um cantor de rap muito conhecido. E o De La Cruz, que é outro cantor de rap também vascaíno, fez um show com essa camisa. Então foi uma estratégia, essa é a última camisa da capa. Lembrando que o Vasco da Gama vai para o ano que vem com a Nike, que é um desejo do torcedor do Vasco há muito tempo. Mas claro que a capa sempre teve muito carinho e fez grandes camisas com a do Vasco da Gama. Essa aí não poderia ser diferente, está muito bonita também. Detalhe ali para a marca, né, um 898, que é o ano de criação do Vasco da Gama, que também está bordado ali na camisa. Muito bonita. Bacana mesmo. 1898, a fundação do Clube de Regatas Vasco da Gama. Tem situação do Vasco aí, ô Gabriel? Só uma informação rápida, porque acabaram as férias do Vasco, a galera se reapresentou hoje, né, e temos aí todo mundo voltando aos trabalhos junto do Fernando Diniz. Ainda sem qualquer tipo de reforço apresentado, o elenco segue basicamente o mesmo. As boas notícias, o avanço nas recuperações do Guilherme Estrela, né, meia cria da base, inclusive, que está lesionado há um longo período, e o David também, atacante, mais próximo de retornar com a camisa do Vasco. Se ainda não temos reforços contratados através do mercado da bola, pelo menos duas peças internas importantes se aproximam dessa volta ao Vasco, o Guilherme Estrela e o David Azevedo. Acho que vai ser útil? Ah, cara, o Estrela jogou muito pouco no passado, mas é um bom jogador. É óbvio que a gente tem que ter um pouco mais de cuidado até pela lesão grave. Agora, com relação ao David, é um atleta que tem qualidade, rompe com força física, velocidade, uma característica que hoje o Vasco tem basicamente só no Ryan. E é importante ter mais uma peça que execute essa mesma função. Porém, o David volta de lesão, de uma lesão longa, então é importante o Vasco ir ao mercado buscar um atleta desse perfil, sem desconsiderar que daqui a pouco o David vai ser uma peça útil também. Carlão tá aqui, olha, a tática do Vasco é a seguinte, já descobri, estamos de camarote assistindo os outros se pegarem, para daqui a pouco, para daqui a quando estivermos lá, já saber que tem condições de enfrentar o trem-bala da Colina. Quem tem condições? Bonito, parabéns, é isso aí, parabéns, é isso aí. Um abraço. Para falar agora sobre um pacotão de reforços no Vasco. Cada dia que passa aparecem nomes novos de possíveis contratações pro Cruz Maltino. Confesso que tenho achado cada dia mais esquisito, até porque a condição financeira do Vasco segue problemática. Mas bora atualizar sobre os nomes. Já havia contado para vocês de uma especulação que surgiu na Itália a respeito de Brenner, da Udinese, pintando como reforço do Vasco. Também já havia contado para vocês que Ronald, que atua no Swansea, da segunda divisão inglesa, e Biel, que pertence ao Sporting, foram procurados pelo Vasco nos últimos dias. Os dois novos nomes são Gabriel Pirani, meio atacante de 23 anos de idade, e Kaique, zagueiro de 21 anos de idade. Quero começar falando sobre o Pirani, informação que me parece bem pertinente, até porque o Pirani jogou bem sob o comando do Fernando Diniz em duas oportunidades no Santos e no Fluminense. Pirani hoje defende o DC United e tem contrato com a equipe americana até dezembro. 14 jogos, 2 gols e 2 assistências na atual temporada. Desses 14 jogos, 10 como titular, 4 na condição de reserva. Já o Kaique, você vai lembrar, zagueiro revelado na base do Santos e vendido para o Almeria por 7 milhões de euros. Acontece que o Almeria caiu para a segunda divisão e o Kaique não conseguiu explodir como se imaginava. Ele até foi titular 19 vezes das 29 partidas que disputou, mas o time segue na segunda divisão e o Kaique hoje tem um valor de mercado de apenas 1,5 milhão de euros, bem menos do que os 7 milhões de euros investidos algum tempo atrás. Contrato até 2028, jogador de enorme potencial, que certamente, se contratado, teria bastante coisa para mostrar. Se é Vasco